Olá, como é que vocês estão? Boa noite. Tudo bem por aí? Para variar, tivemos alguns probleminhas técnicos. Oi, Andréia, mas já estão resolvidos por aqui. Só vou me posicionar um pouquinho melhor aqui com a Letícia para vocês nos verem aqui no centro. Tudo bem com vocês? Que saudade, Andréia. Olá, boa noite. Quem mais que entrou que eu não vi o nome? Às vezes vocês colocam um Vai nick rápido. que eu não consigo ler direito o nominho de vocês, mas tudo bem. Ai, adoro os corações voando. O pessoal vai dando coraçãozinho. Oi, Oi, Valentine. gente. Oi, Valentine Meira. Tudo bem? Bom, enquanto o pessoal vai conectando, nós demoramos aí uns 10 minutinhos para entrar, porque para variar minha conexão com a internet não estava boa. Net, muito obrigada por tudo, viu? Tecnologia. Tá? O sinal da net tá ótimo hoje. Agora, não sei se eu posso culpar a net é o meu roteador. Vou dar uma olhada no roteador se não é ele também que anda me derrubando de vez em quando aqui. Mas pelo menos a conexão tá boa, tá todo mundo assistindo, certo? Acredito que deve ter algumas pessoas aqui hoje novas que não conhecem a mim e outras que não me conhecem. a Letícia também. Não tá escutando a minha voz, às vezes é a sua conexão que não tá muito boa. Mas Tá? alguém não escuta ou só ela? Acho que só. Não, o resto já tinha gritado. É. Quando dá problema técnico, o pessoal já começa a gritar e avisar que tem alguma coisa que tá fora lá. Tá ok. Então tá bom, Cíntia, obrigada. Às vezes espere um pouquinho, oi Cláudia, espere um pouquinho, que às vezes é a sua conexão que tá flutuante, mas logo logo já se organiza de novo, tá? Bom, para começar, vamos esperar até as pessoas irem conectando. E aí eu queria que a Letícia pudesse se apresentar e depois eu me apresento também. Combinado? Então, gente, né? O Periscope em conjunto deve ter público dos dois lados. Eu sou a Letícia, sou de São Paulo Saudável. Quem não conhece São Paulo Saudável é um site, nós também temos mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E a gente trabalha mostrando como São Paulo também pode ser um lugar saudável, que São Paulo não precisa ser a terra do estresse, do trânsito, de passar o domingo dentro do shopping, que pode e tem outras alternativas que a gente está pesquisando e criando juntos, né? Desde a Paulista Aberta até restaurantes que abrem todos os dias. E, bem, eu, pessoalmente, o São Paulo Saudável não sou só eu, somos um coletivo, mas eu tenho uma ligação muito forte com comida, é o que eu estudo, o que eu pesquiso, o que eu vivo, respiro, eu sou a louca da comida. Então, a gente tá aqui pra falar sobre comida e comida boa. Para quem não me conhece, que daí é o público que tá vindo por causa do São Paulo Saudável, o meu nome é Vanessa Tomazini, eu sou psicóloga há 15 anos, tenho meu consultório particular há todo esse tempo e sempre atendi muitas pessoas com distúrbios alimentares, né? Com o passar do tempo e até mesmo pela minha própria história com relação a emagrecimento e a procura por uma alimentação mais saudável, eu fui observando que assim, muitas pessoas tinham um bom plano alimentar na mão, conseguiam ter resultados, inclusive efetivos com relação ao emagrecimento, mas isso era sazonal, durava pouco, né? E comecei a querer estudar o que acontecia com essas pessoas. E fui vendo que, na verdade, o que precisaria ser mudado não era só o plano alimentar, mas era a relação dessas pessoas com a comida. Era poder saber o quanto que a alimentação ela faz sim diferença, mas a relação que a pessoa mantém com a comida faz mais diferença ainda. E aí, em janeiro deste ano, eu criei um projeto chamado Você Tem Fome de Quê? Que está nas mídias sociais como Facebook, Instagram. Eu tenho um canal no YouTube com todos os vídeos que já foram feitos até agora. Hoje é o vídeo de número 17, então já são 17 semanas e agora a gente está acoplando. Na verdade, assim, teremos dois projetos em andamento conjuntamente. Numa semana nós teremos o Você Tem Fome de Quê? Na outra semana, o Comida Além do Prato. No Comida Além do Prato, sempre nos apresentaremos nós duas com mais um convidado, que é a ideia a gente poder pensar na comida além só do nosso prato, por isso que o nome é bastante chamativo, porque ele é realmente o que a gente imagina que é
Interessante. E aí eu queria primeiro contar para vocês um pouquinho como é que o projeto nasceu. Então vocês estão ouvindo a gente falar de comida além do prato, mas o que é isso, na verdade? Eu conheço a Letícia, na verdade, de longa data. Muito tempo. Né? Há muito Bizarramente, tempo. há muito tempo. 7 anos? Por aí. Uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu conheci a Letícia numa situação bastante peculiar. Numa sala de espera. Nada a ver com comida. Nada a ver com comida. Na sala de espera do psicanalista que nos atendia naquela época. Muitos anos se passaram, eu perdi completamente o contato com a Letícia, até que em janeiro deste ano, algumas pessoas aqui talvez até tenham participado, houve um encontro palio, né, organizado por algumas pessoas, tipo Lilian Sá, a Nutrialice, no Ibirapuera, num domingo de manhã. E aí, a gente foi correr num domingo de manhã, e aí muitas das pessoas que estavam ali eu conhecia por causa de Instagram, Snap e tal, e de repente eu bati o olho na Letícia e falei, nossa, eu te conheço, né? E me lembro da onde ainda, inclusive. E aí nós começamos a conversar, trocamos instas, passei a segui-la e tal. Passou mais um tempinho, nós estivemos juntas num outro evento, num evento inclusive da Wanda Hering, que está aqui, numa das aulas dela, em que eu fui palestrar, e aí nós começamos a conversar e marcamos alguns cafés, na verdade, vários cafés, né? Então, todas as sextas-feiras de manhã era o nosso café. Oi, Aline, tudo bem? E aí, o que aconteceu? Conforme a gente foi conversando, nós fomos vendo que, assim, nós tínhamos uma relação entre nós, inclusive, que tinha algo muito interessante, que era poder falar da comida, mas não da dieta alimentar ou do plano alimentar, né? Era poder ir um pouco além disso. E nós tínhamos inquietações muito semelhantes, sim, né? Uma coisa que eu ia falar é... Porque assim, no site, no São Paulo Saudável, a gente não trata só de comida, né? Saudável, lato sensu, tem iniciativas sustentáveis, esporte, um pouco de tudo. Mas a parte de comida é muito forte porque é muito rica e a gente sempre pensa assim em comida... Não pensando em dieta, até é uma diferença aqui, foi engraçado que a gente começou de pontos diferentes, né? A Vanessa começou tratando de compulsão alimentar, de problemas em seguir a dieta, e lá no São Paulo Saudável, por escolha, a gente não fala de dieta e emagrecimento ou qualquer objetivo pessoal com alimentação, porque já tem gente falando sobre isso e a gente escolheu falar sobre outra coisa. Sobre outros pontos de vista, mas na nossa conversa a gente percebeu que mesmo partindo de lados diferentes, as duas tinham inquietações e ansiedades em relação ao que estava sendo criado sobre o que estava sendo falado sobre comida, que chegavam num ponto comum. E isso foi muito interessante, né? Tanto é que a gente até estava lembrando aqui antes do Periscope começar, a gente estava lembrando de algumas questões que a gente ia levantando durante esses cafés. Então uma delas era o quanto que sim, nós precisamos modificar a nossa relação com a comida para que comer seja um prazer e não seja algo embutido de um monte de vírgulas e de pesares, né? E inclusive de uma sensação de mal-estar pelo excesso e tudo mais. Isso está muito ligado com a relação que a gente mantém com a comida. Outra coisa que a gente ia conversando, que manter uma alimentação baseada em comida de verdade, em comida, né? Sem os ultraprocessados e tudo mais, era delicioso. A gente sempre acabava falando de algum lugar para comer, porque a gente tinha ido em algum lugar legal para comer e ficava trocando dicas do quanto que a gente gostava da alimentação que a gente seguia, baseada em comida de verdade, do quanto que é importante que as pessoas pudessem entender, né, a alimentação como um estilo de vida e não como uma dieta, porque se for uma dieta, ela é sazonal, ela vai durar um período e vai parar. Se for um estilo de vida, é algo que você está levando para o resto da sua vida e já trazendo uma relação diferente também com a comida, né? E de poder repensar essa comida por outros aspectos também, que não seja só a questão ali, basicamente, do prato. Uma outra coisa que nós vivíamos conversando era o quanto que as pessoas muitas vezes estavam muito presas a saber, mas quanto que pode comer disso, quanto que eu devo comer daquilo, mas e se o meu objetivo for emagrecimento, ganho de massa, pré-treino, pós-treino? E muitas vezes as pessoas acabavam se esquecendo de que, assim, acho que mais do que se pode ou não, é se é necessário, né?
de que não tem essa regra, né, necessariamente. Quando você passa a fazer o uso da comida de verdade, sem tantas restrições, você come comida na hora que tem fome, até a saciedade, simples assim, né? Mas nem sempre, né? Foi o que a gente estava conversando, que deveria ser simples, né? A nossa relação com a comida, principalmente o princípio de comida de verdade, é que é simples se alimentar. É aquilo que é comida, aquilo que vem da natureza, e você seguir essa própria necessidade do corpo. Mas de repente ficou muito difícil ser simples. Por um lado, porque que a gente vai explorar que a produção de comida ficou complexo e achar comida de verdade às vezes fica complexo. Sim. E por outro lado também porque as pessoas às vezes parecem que precisam de regras. Quando a gente fala que assim, é comer comida de verdade, é simples, né? O Michael Pollan, pra quem conhece. Quem não conhece vai depois que acabar aqui no Netflix e assistir Cooked, que é muito bom. Mas o Michael Pollan, que é um jornalista que fala muito sobre comida e comida de verdade, ele fala que assim, se alguém perguntar pra ele o que é comer bem, é comer comida, na maioria plantas, e não em exagero. Só que isso é uma resposta que as pessoas não satisfazem, porque elas querem regras. E uma coisa que a gente vê assim, a pessoa entra no comida de verdade pra não ter regras e depois se sente perdida. E assim, é parte de comer de verdade, de ter essa liberdade. Ter liberdade tanto pra escolher o que você vai comer, como liberdade pra não precisar de alguém te dizendo o que comer, porque isso é o que a indústria alimentícia faz e não o que seres humanos deviam comer. E até porque as pessoas querem muito essa regra, né? Muitas vezes até para ter certeza de que estão fazendo certo, né? E esquecem que quando a gente passa a comer comida de verdade, é também um grande momento de autoconhecimento, porque você começa a ver o que para o seu corpo serve ou não. Então, por exemplo, tem algumas pessoas, vou dar só um exemplo, que percebem que tem uma intolerância maior ao carboidrato. Elas não são intolerantes, mas elas percebem que normalmente quando elas abusam um pouco mais do carboidrato, não se sentem muito bem e tudo mais. Outras pessoas percebem que determinados tipos de alimento, sei lá, dá um outro exemplo aí no carboidrato, mas quando consomem muita proteína também, percebem que aquilo, né, se torna um pouco indigesto, um certo mal-estar. Então, assim, por mais que a gente tenha alguns pilares que são seguidos dentro da comida de verdade, e entre eles é comer comida, basicamente. Claro que existem os detalhes de cada metabolismo, de cada corpo, só que as pessoas muitas vezes querem que alguém diga, olha, você tem que comer isso, e esquecem de observar na sua própria alimentação aquilo que faz bem a cada uma delas, né? Como é que você se sente melhor, e não necessariamente só por uma regra de que só pode comer 20 gramas disso, 100 gramas daquilo e por aí vai, né? Ou até mesmo o fato de muitas vezes as pessoas acabarem se prendendo muito a tem que comer, sabe? Essa obrigatoriedade de tem que comer isso, tem... Não, mas o que seu corpo precisa, né? O que você... Qual é esse autoconhecimento que você também tem gerado a respeito de você, né? Uma outra coisa que também a gente acabava conversando, o quanto que muitas vezes as pessoas comem assim muito mais para alimentar os sentimentos do que para nutrir o corpo, né? Então assim, se eu tô triste eu como, se eu tô ansioso eu como. Então assim, esquecem também de observar quais são realmente os momentos em que seu corpo tá pedindo nutrientes, né? E não só para simplesmente, vou comer porque eu tô sem fazer nada mesmo, vou acabar comendo alguma coisa. E que sim, comer e sempre deverá ser uma grande fonte de prazer, mas ela não precisa ser sua única fonte de prazer, né? Sim. O que faz uma grande diferença também, né? Que eu acho que as pessoas às vezes transitam entre extremos. Assim, elas pensam, ok, eu tenho que comer para nutrir meu corpo, mas aí vira comer como se fosse uma máquina. Comer asceticamente, sem prazer. Ou então é comer, assim, na gula. Mas não, a comida... Assim, a relação equilibrada com a comida tá literalmente no meio termo. Que é você tem que ter prazer. Comida é um momento de prazer. Comida é um dos grandes prazeres. Qual é o assunto? O assunto é o nosso novo projeto. Comida de verdade. Comida além do prato.
tem que estar nesse meio termo, porque se você tirar o prazer da comida, você não vai sustentar isso, não vai ser uma vida feliz. Não adianta você ter um prato saudável e não ter uma mente saudável, não ter uma relação saudável com a comida. Não é compartimentalizada. Isso é uma das coisas que a gente vai falar com esse projeto, que a comida não é compartimentalizada. A comida, ela pega uma grande parte da nossa vida, uma parte psicológica, uma parte social, uma parte cultural, e tudo isso é importante. A gente não pode excluir os outros aspectos da comida quando a gente tenta montar um prato saudável. E isso foi uma das coisas que a gente também foi conversando durante esses nossos encontros, de que assim, as pessoas muitas vezes elas focavam só exclusivamente na dieta, então aquilo que tinha no prato, literalmente, no prato delas. Então o prato era ótimo, né? Então tinha uma quantidade X de proteína, Y de vegetais, né? W de carboidratos, mas assim, tá, mas o entendimento que a pessoa tem sobre comida, né? E o que vem além desse prato, né? Não só da procedência, né? Desses alimentos, mas assim, de qualquer relação também que ela mantém com esses alimentos, qualquer relação que ela também mantém com a comida, né? Então, assim, quando a gente fala de poder comer comida de verdade, o que isso engloba? É poder fugir dos ultraprocessados, né? E poder utilizar o mínimo de processados possível. Por que o mínimo? Porque a gente não consegue fugir 100%, né? Numa vida do cotidiano, para quem mora numa grande cidade, não dá para fugir 100%. Não, isso é uma coisa que eu aprendi falando com o pessoal que fez o novo Guia Alimentar Brasileiro, que aliás é muito bom, é muito elogiado no mundo inteiro, a gente pode ter orgulho disso no Brasil, que eu falava assim, eu não como alimentos industrializados. É mentira, a gente come alimentos industrializados porque o nosso óleo de coco é industrializado, o seu azeite de oliva é industrializado. O café industrializado, porque passa por uma indústria, isso não é uma coisa ruim. O problema são alimentos ultraprocessados, o problema é o miojo, o problema é aquela coisa a bolacha, o problema é aquela coisa que não vem de comida, né? Sei lá, lista de ingredientes e tem sei lá o que lá. O passar pela indústria não é necessariamente ruim, o que é também uma coisa legal, porque a gente pode exigir da indústria fazer alimentos bons, porque elas têm essa capacidade. A gente conhece marcas que fazem alimentos bons também, não precisa vir só da feira, apesar de eu amar a feira. E de alguma forma também, não é porque você toma um cuidado maior com a sua alimentação em que você come comida de verdade que você não consiga comer fora de casa, por exemplo. Né? Muito pelo contrário, antes da gente começar aqui hoje a gente estava conversando, estava até pedindo uma lista para Letícia de locais de restaurantes aqui em São Paulo, onde a gente consegue comer comida de verdade, né? Então assim, isso é muito mais possível. Eu estava no Rio esse final de semana, eu fui num lugar onde tinha embutidos artesanais. Então, por mais que algumas pessoas do Rio de Janeiro reclamem que lá não tem muitas opções, tem essa. É uma boa opção também. E aqui em São Paulo a gente tem muita opção. Coisa. Muita. Assim, puxando sardinha pro meu lado. No site, toda semana a gente recomenda pelo menos um restaurante. E, assim, tem muito lugar. E porque quando você vai em restaurantes bons, é muito fácil ter comida de verdade. Qualquer restaurante vai ter salada, qualquer restaurante vai ter uma carne, qualquer restaurante vai ter... Assim, a não ser que você vá num restaurante específico, numa hamburgueria, numa pizzaria, vai ter coisa que você vai comer. Então, não precisa comer só em casa, né? Assim, se você tá sentindo que o seu estilo de alimentação está te aprisionando, não tá certo, não está saudável, não importa o quão saudável esteja seu prato. Tem alguma coisa que não tá muito legal, tanto é que a Letícia usa uma frase que eu gosto muito, que comer bem não aprisiona, mas deve libertar. Porque é uma coisa assim, sempre que eu falo para as pessoas, que assim, as pessoas perguntam, o que você come, né? As pessoas querem te colocar num rótulo, você vê meu prato cheio de vegetais, você é vegetariana? Não, eu não sou. Vê eu comer isso aqui, você não sei o que, não sou nada, eu como comida. E daí eu falo assim, mas o que você não come? Eu falo assim, eu não como ultraprocessado. Eu falo assim, mas você come o quê? Né? Aquele problema assim, o que você come? E é sempre assim, daí você vai eu estava até contando, né? Você vai numa festa, a pessoa chega pra você e fala, não sei se tem coisa aqui que você come. Tipo, não, sempre tem. Sempre tem. Porque é pra ser libertador. E além de ser libertador, assim, por exemplo, eu já sou, né, vocês vão me conhecendo a partir dos periscopes,
Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu prezo muito comer orgânico, eu prezo muito comer de pequena produtora, eu prezo muito de onde veio. E as pessoas também chegam assim, ai, mas é difícil comer orgânico, é difícil comer de pequena produtora. É difícil quando você não conhece ainda. Depois você vai conhecendo, como tudo na vida vai ficando mais fácil. Sim. E daí eu prezo comer de acordo com as estações. As pessoas falam, ai, mas não vai dar, né? Não vai ter tudo que eu quero, assim. Mas acaba sendo libertador, porque eu chego na feira e vejo o que tem agora. E eu descubro uma coisa que eu nunca comi. Por exemplo, agora a gente tá na época de cavoloneiro, que é o kale famoso, que é aquela couve, a prima da couve, que tem, tipo, mil vitaminas, as pessoas amam, todo mundo nos Estados Unidos pira por isso. É época de kale, eu nunca tinha comido. Eu fui na feira, nunca tinha comido. Também. Eu fui na feira de Ibirapuera esse fim de semana, tinha kale, cavoloneiro, que a gente chama em português, levei pra casa. E como eu vou fazer isso? Você começa a pesquisar. Ai, dá pra pôr na sopa, dá pra comer cru, dá pra fazer chips. Daí você descobre, na verdade, que você tem uma infinidade de coisas que você não podia fazer e que você não fazia porque você estava comendo alface e tomate o dia inteiro. Ou você estava comendo, pior ainda, bolacha o dia inteiro, sabe? Sim. Então a ideia é poder também desmistificar um pouco, sabe? Eu acho que é uma junção que é interessante, porque a Letícia tem uma pegada, vamos dizer assim, que ela busca muito mais os orgânicos, e eu tô querendo aprender um pouco mais sobre isso também, né? E acredito que vocês também. Eu acho que pode ser uma opção. Eu acho que uma das coisas que a gente falou no início, que eu acho que é extremamente importante, é não ter os extremismos. Então você não precisa comer só orgânico se isso não fizer parte do seu dia a dia. Mas tem algumas pessoas que conseguem viver dessa forma, e inclusive uma delas vai participar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar quem vai ser muito legal os convidados. Muito legal. Então, uma outra ideia também do Comida Além do Prato é de que a gente possa sempre trazer, além de nós duas, mais um convidado que vai falar sobre a experiência dele com relação à comida, né? Essa comida além do prato, né? A comida de verdade. Então, assim, nós vamos ter convidados, e esse projeto ele vai ocorrer aqui em conjunto com Você Ter Fome de Quê? Então, em uma semana Você Tem Fome de Quê? E na outra é o Comida Além do Prato. Não começou há muito tempo, Érica. Então, assim, isso também vai ser legal para vocês terem uma outra ideia de quando a gente fala de comida, que não fique só no plano alimentar, na relação que a gente mantém com a comida. Pode ser um complemento. Tanto é que quando a gente fala de poder ter uma relação melhor com a comida, de alguma maneira a gente também está falando em poder pensar outras coisas que não seja só comida. E quando for pensar a respeito da comida, que tal gastar mais a tua energia procurando alimentos melhores, né? Que possam ser mais interessantes de uma maneira geral, né? Aliás, alguém no começo da transmissão, eu esperei esse momento pra falar, alguém no começo da transmissão perguntou do salmão, se o salmão tem aquela coloração pela ração. Então, sim, o salmão é assim, vamos lá. O salmão, ele é um peixe selvagem, ele sobe a correnteza do rio, ele é daquela cor salmão, pelo que ele se alimenta no rio e no ambiente próprio dele. Mas o que acontece? A maior parte do salmão que a gente come não vem de rio, vem de cativeiro. Quando o salmão é criado em cativeiro, ele recebe ração. Então, ele não teria a cor dele, porque ele não vai comer os plânctons, não vai comer as coisas que estão no ambiente normal, que darem a coloração dele. Então, ele seria cinza. O nosso salmão, na verdade, ele é cinza. Só que como se a gente chegar no supermercado e ver um salmão cinza, a gente não vai comprar. Você vai olhar, que bicho é esse? Não é salmão, não vou querer. Tchau. Então, o que os comerciantes fazem? Eles colocam corantes da cor do salmão na ração dele, para ele ficar da coloração que a gente espera que ele tenha. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente vai falar, de tipo, às vezes é tão importante os macronutrientes que você põe no prato, quanto de onde vem sua comida. Porque você pensa assim, eu estou comendo salmão, tô arrasando no ômega 3. Não, salmão de cativeiro praticamente não tem ômega 3, você não tá arrasando. Mas também não é pra ficar paranoico, né? Que nem o Dr. Souto fala, o ótimo não é inimigo do bom. Então, assim, e o que a gente tá falando hoje, ser saudável não é uma competição, ninguém vai ganhar preminho, não tem tipo o máximo de saudável, se eu chegar aqui eu vou estar arrasando. Então, assim, o que a gente quer fazer é criar reflexões, falar das outras coisas que também são importantes na comida e falar de um jeito leve, falar
falar que não precisa ser estressante, mas se você precisa ter consciência, você chega e fala assim, olha, não me importa que o salmão não tem ômega 3. Ótimo, você não se importa, mas você parou, pensou, estava consciente da sua decisão e tomou a decisão, né? Uhum, sim. Então acho é isso que a gente vai falar também. Exatamente, a gente não precisa ter essa regra. A gente não falava no início, né, de poder ter uma alimentação que não tenha todas essas regras, de poder ser libertador. Então, ter mais informação só vai te ajudar a fazer escolhas melhores para você, especificamente para você. Isso não quer dizer que aquilo que você escolhe, todo mundo é obrigado a escolher exatamente igual. Não, você vai fazer escolhas melhores para você, né? A gente conversava um pouco antes do quanto que também a gente não pode esquecer que a comida, ela não é um auto individual em si. Fala um pouquinho, Letícia, sobre aquela parte das tradições culturais, das memórias. Mas assim, uma das coisas que eu sou apaixonada por comida e que eu acho comida muito importante, acho muito importante a gente não olhar só no que a comida faz no nosso corpo e na nossa dieta, se vai engordar, se vai emagrecer. É porque assim, comida é algo simbolicamente muito importante pra gente. Né? A gente, nós, os seres humanos, somos os únicos animais que temos capacidade de cozinhar. Nós somos os únicos que criamos uma cultura sobre comida. Qualquer outro animal vai comer apenas por instinto. A gente come afetivamente também. E não de modo pejorativo. Não estou dizendo comer afetivamente de tipo se entupir de comida quando você tá triste. Mas a gente tem uma relação com a comida, a gente tem memórias, né? Quem conhece literatura, eu fiz letras também, então quem conhece literatura sabe que uma das grandes obras, que é Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, começa quando ele dá uma mordida numa madeleine, num biscoito da infância dele e relembra de toda a infância dele. A gente é assim. A gente come a comida da nossa avó, a gente tem memórias boas, a gente come a comida da nossa mãe, a comida lembra uma viagem, a comida lembra uma pessoa, e tudo isso é importante de cultivar. E uma das coisas assim, a comida, ela vem de tradições culturais. A gente estava conversando que vai ser um tema de um dos periscopos, é que a comida, ela até recentemente era só passada pela tradição da família, né? O que come na sua cidade, o que sua família come, o que... Né? Eu sou de uma família, como todos no Brasil, mesclada, mas eu tenho uma ligação muito forte libanesa. Então eu lembro da comida libanesa da minha avó, a outra minha avó tem uma comida muito brasileira. Então você vai tendo essas coisas que são importantes. Mas além disso, além de ter esses laços de tradição, a comida também, ela liga a gente socialmente, né? A comida ela é produzida em algum lugar, ela chega na gente, e isso é uma coisa que a gente está retrazendo para nosso cotidiano, que é lembrar que a comida é plantada por alguém, ela tem uma história, e isso encanta muito a gente, né? Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, a Enoteca Saint Vincent, que o pessoal fala muito, quem já teve a oportunidade de ir lá, você chega lá, a pessoa fala, esse azeite é de tal lugar, eles contam uma história. E isso é importante porque outro problema da comida industrial, além de colocar um monte de químico, é que aumenta essa cadeia de um jeito que a gente não tem conexão com quem produziu. E vai separando isso, assim, vai criando problemas pro agricultor, essas são umas coisas que a gente vai falar também. Tem um problema social, que você separa essa cadeia, você perde, tipo, o próprio agricultor para de receber decentemente por aquilo que ele faz, então ele vai existir menos agricultores bons. A gente tem também um conhecimento do campo que está sendo perdido. Antes, assim, agricultores não são pessoas pouco inteligentes, que nem não é um Chico Bento que a gente pensa, assim. Agricultores são muito inteligentes, eles têm um conhecimento absurdo, eles sabem que essa planta fica bem com essa planta, se você plantar aqui isso vai barrar o vento. E é preciso de um campo inteligente. Então, essas são outras coisas que a gente vai discutir também. Então, a comida, ela pega todos os nossos âmbitos como ser humano, desde simbólico até sobrevivência, né? A gente precisa comer para sobreviver e a gente precisa comer para ser feliz. E a gente não pode esquecer um em prol do outro, né? A gente não pode comer só por sentimento, a gente não pode comer só pelo corpo. Nós somos animais complexos, nós somos animais culturais e a gente precisa ter todo esse âmbito. Por isso que a ideia também do Comida Além do Prato é poder criar esse espaço para a gente poder conversar aqui um pouco mais sobre as belezas e toda a problemática
ofuscada muitas vezes pela comida, ou dúvidas, ou até mesmo as cobranças pessoais que a gente acaba criando, né? Tanto é que, assim, os nossos próximos convidados, como é que vai funcionar? Então, semana que vem, volta o Você Tem Fome de Quê, tá? Com a Paula Mello, a nutricionista. Aí depois, no dia 11 de julho, isso, 11 de julho, nós estaremos com a chefe de cozinha Liz Cereja, da Enoteca Saint Vincent, aqui. Aí depois, de 15 dias, aí tem Você Tem Fome de Quê também, que eu não me lembro agora, porque eu deixei a lista na minha agenda, quem vai ser o convidado. E aí depois, no dia 1 de agosto, que eu deixei uma cola aqui, vai ter a chefe de cozinha Tuca Ervolino, do Clube Life to Go. Para quem ainda não conhece, uma nova casa aqui de São Paulo, que vende comida de verdade para levar para casa e comer ali, né? Muito bom. Com essa pegada desse cuidado com o alimento, né? Então, assim, nós vamos ter esses encontros aqui. Uma outra coisa que eu queria contar para vocês. Sexta-feira, vamos convidar as pessoas. Gente, então, o São Paulo Saudável faz várias coisas, né? A gente, além de divulgar sobre onde ir para ser saudável, a gente quer ajudar a criar momentos saudáveis em São Paulo, né? A gente já fez treinos, a gente está fazendo aqui o Periscope, e nessa sexta-feira nós estaremos inaugurando mais um projeto que vai ser no restaurante Nambu. Quem não conhece, o Nambu fica em Higienópolis, do lado da FAAP. Ele é um restaurante, o menu dele é assinado pelo Renato Calef, que é o mesmo chefe do Le Manju. E ele tem uma proposta diferenciada, ele tem uma proposta para quem, por exemplo, é celíaco, lá não tem nada com glúten, eles também não usam lactose. Então, para quem tem esse tipo de restrições, ou para quem escolheu não comer esses alimentos, lá é um ótimo lugar. E ele também é muito legal para quem é vegano e vegetariano, assim, muitas opções, né? Isso é uma coisa que no São Paulo Saudável a gente preza muito, não impor a nossa visão de comida saudável para os outros, e a gente defende restaurantes que qualquer pessoa pode comer. Então você que come paleo, low carb, tem um amigo vegano, vocês vão lá, vocês conseguem comer juntos. Isso é importante, né? Não segregar as pessoas e não achar que tem restaurante paleo, tem restaurante X, restaurante YZ. E daí, sexta-feira, a gente vai inaugurar que toda primeira sexta-feira do mês nós vamos fazer um bate-papo lá sobre comida. Lógico, vai chamar Mesa Biodiversa. Por que Mesa Biodiversa? Porque a gente quer resgatar a biodiversidade que a gente coloca no prato e da discussão sobre comida. Neste primeiro encontro a gente vai ter o pessoal do Instituto Auá, quem não conhece, é um instituto maravilhoso que cuida da biodiversidade da Mata Atlântica, com o cambuci, o fruto cambuci. Quem não conhece, ele era daqui de São Paulo, tem o bairro Cambuci por causa da fruta. Eu sou nascida no Cambuci. Já plantei uma árvore de cambuci na infância. E era daqui, você andava pelo bairro do Cambuci e você via cambuci. Vários. O que aconteceu? A gente parou de comer, pararam de produzir. O que o OA faz? Estimula a gente a comer para os produtores produzirem. Então, se hoje você for arrasar lá no Mani, vai ter cambuci. Se você for comer no Dom do Alex Atala, vai ter cambuci. Por quê? Porque eles criaram a rota do cambuci. E nós vamos criar mais um ponto na roda do cambuci, que é o Nambu, e nós vamos estar lá degustando o cambuci. Você fala, o que eu como com cambuci? A gente vai fazer um monte de coisa. Vai ter muita comida gostosa. Vai ter suco. O cambuci é uma fruta cítrica, então é ótimo para fazer suco, é cheio de vitamina C. Vai ter brusqueta, vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ser muito bom. E a gente vai conversar sobre o cambuci e a importância de restaurar a Mata Atlântica. Então você vê que comida pega tudo mesmo. E na sexta-feira a Letícia estará lá, eu também vou, Wanda Hering também vai participar. Vai ser às 16 horas no Nambu. Se alguma dúvida, é só ir na página do Facebook ou do Instagram do São Paulo Saudável, vai estar lá com um post Mesa Biodiversa. E assim, é um evento aberto, é só chegar, mas tem limitação. Então a gente pede que, assim, se você quer muito ir mesmo, que é muito legal, manda um e-mail pra gente ter certeza que você vai poder participar. Que você vai chegar e vai estar lotado, e vai ter só um preço muito simbólico de R$20, que é só para pagar os materiais da comida que a gente vai fazer lá para as pessoas. É só isso. Então vai ser muito legal. Quem puder participar, a Andréia falou que queria ir. Te espero lá, Andréia. Faz tempo que eu não te vejo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta?
Alguém Agora entrou. eu tenho que esperar. Alguém entrou. Agora eu tenho que esperar um pouquinho, que é o tempo das pessoas digitarem enquanto isso. Ah, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu sou nova no Ela é nova, Periscope. tá aprendendo. Nem deu tempo de ficar nervosa hoje só porque a conexão não tava funcionando. Não deu nem tempo de ficar nervosa. Isso, gente, vamos. Vai ser muito legal e vai ser bom porque eu vou ver a Wanda. Faz tempo que a gente não se vê. Ó, tá vendo? Já vai servir pra matar a saudade de todo mundo, então. Bom, Você pegou no final, vai ter a cada 15 dias. Você que pegou no Isso. final, então. É a Érica, se eu não me engano. Quem não conseguiu pegar o início, vamos lembrar, agora o Periscope ele não apaga mais os vídeos, eles ficam disponíveis, eles não são mais apagados depois de 24 horas. Então vai ficar disponível tanto aqui no Periscope para assistir, e amanhã à noite, o de sempre, estará no meu canal do YouTube e depois estará no canal do São Paulo Saudável também, disponível para vocês poderem assistirem com calma e tudo mais. Tem gente que às vezes não consegue por causa do horário na segunda-feira, então olha, o São Paulo Saudável tá online. Eu tinha visto agora há pouco eles entrando. Então, assim, estará também disponível no canal do YouTube deles, tá? E quem tiver perguntas, quem tiver alguma dúvida, pode também acessar a todos nós, tanto ao São Paulo Saudável quanto a mim. Vamos lá. Pelo Instagram, qual é o Insta? São Paulo Saudável. O meu Instagram é Tomazine_Vanessa. Não me xinguem, não dá mais pra trocar. Já tinha uma Vanessa Tá Tomazine, não tinha jeito. Pra quem quiser seguir os snaps do São Paulo Saudável, que eles dão sempre muitas dicas de locais bem legais pra vocês conhecerem com uma alimentação saudável, independente de rótulos. Qual é o snap? SP Saudável. O meu snap é Vanessa Tô 78. Sim, eu escolhi a dedo todos os meus IDs, todos. Qual mais que falta? Insta, Facebook. São Paulo Saudável. O meu Facebook é o único que é normal, Vanessa Tomasini. E e-mail, quem quiser entrar em contato comigo por e-mail, se tiver alguma dúvida. Teve uma moça que perguntou algo que eu poderia responder no Você Tem Fome de Quê, mas eu me esqueci agora. Se você quiser, me manda a sua pergunta no meu e-mail, vanessatomazini@uol.com.br. São Paulo Saudável, qual é o e-mail? O meu é leticia@sãopaulosaudável.com.br. Se você quiser falar especificamente comigo, se a mensagem é pro site como um todo, qualquer um de nós do site puder responder, contato@sãopaulosaudável.com.br. E também, se vocês, assim, a gente quer montar com vocês qual vai ser o conteúdo dos nossos periscopos. A gente tem os próximos já marcados com as coisas que a gente acha interessante falar. Mas se você quiser, tem um assunto que você quer falar, tipo desperdício de alimentos, isso é no que a gente já pensou. Mas desperdício de alimentos, não sei o que, receita pra fazer isso, como que eu faço compostagem em casa, onde que eu acho peixe que nadou em rio pra comprar. Eu sei onde tem, eu fiquei indo atrás. Onde que eu compro galinha que ciscou, é mais difícil, mas também tem. Então, ou sobre fermentação, que é outra, eu virei a louca da fermentação, então a gente vai falar muito de fermentação. Uma coisa assim, pão, né, é o grande requisito, né, é high carb, é glúten, é tudo que tem de ruim hoje em dia. E pão de fermentação natural? É uma coisa muito interessante. Então, o que vocês tiverem ideia, assim, eu quero saber disso, manda, a gente marca, onde a gente arranja alguém que é especialista nisso pra vir falar com a gente. Exatamente, que a ideia é a gente sempre poder ter um convidado para poder mostrar uma outra faceta dessa comida vista por um olhar de uma outra pessoa. Então, assim, acho que todo mundo que quiser, né, pode mandar uma mensagem ou pelo direct do Instagram da gente, tanto faz. Que daí a gente vai anotando essas sugestões de temas e vai buscando essas pessoas. Oi, Patrícia, boa noite. E vai buscando essas pessoas também para elas poderem vir falar aqui para vocês. A gente tem ideias ainda de pessoas bem legais que a gente ainda não pode falar, mas vamos, né, coisas aos dedinhos para dar tudo legal. São Paulo é muito legal porque a gente tem acesso a muita gente legal. E se deixar, a gente vai buscar também fora, viu? Não duvidem da gente nesse sentido, certo? Bom, se por acaso ficou mais alguma dúvida, a gente já passou os nossos contatos. Eu vou ver se amanhã eu consigo dar uma edição bem legal pro vídeo do YouTube, colocando os contatos no rodapé. Eu tô aprendendo a mexer nessa parte de edição. No About, na descrição do vídeo. Isso, a gente põe no About também, que também é uma maneira de vocês terem acesso a tudo isso. Certo? Tudo ótimo, certíssimo. Ficamos por aqui por hoje.
certo? Muito obrigada, gente. Obrigada a Wanda, que comentou tudo que a gente falou, linda. A Wanda, participação ativa aqui, como sempre. Cláudia, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Érica, Cláudia, Wanda, Andréia. Eu vou pelas pessoas que eu me lembro o nome. Aline, Liliane. Gente, eu sou cega, eu não falo os nomes porque eu não enxergo. Não tem problema. Rola uma miopia aqui. Não tem problema, eu brinco que às vezes é até melhor não ler pra não deixar nervosa, principalmente nas primeiras vezes, porque às vezes você começa a ler e vai até perdendo o fio da meada. Certo? Foi ótimo nessa noite fria aqui de São Paulo. Um beijo pra todos vocês e semana que vem estamos aqui com a Nute Paula Mello. Combinado? Um beijo, tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.